Agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. O capítulo é o 6. Deuteronômio 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Senhor, pedimos a Ti, mais uma vez, pelas Suas ricas misericórdias, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, disciplina-nos agora pela Sua palavra. Faz de nós pequenos cristos. Nos ajude a andar na imitação do Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas, a beleza da Tua lei. Em guardar os Teus mandamentos, nós encontramos a vida, Senhor. Ó Deus, admoesta o Teu povo, consola, exorta, ilumina e guia. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos estudar especificamente os versículos 4 até o 9. E meus irmãos, no trabalho pastoral, como pastores, observamos um dado muito interessante, um fato na vida da igreja, não apenas da igreja local, mas da igreja como um todo. Nós vemos que quando a família adoece, nós vemos que quando o lar sofre, a igreja, por consequência, enfraquece. Nós vemos que a igreja sofre conjuntamente. Se o culto no lar desaparece, se a fé é negligenciada nas casas, a religião, a fé cristã, ela some por completo nas próximas gerações. Então, se essa geração abandona a prática da piedade, a próxima geração vai abandonar o cristianismo por completo. De maneira que o que acontece nos lares se reflete na igreja, se reflete na casa do Senhor. E qual é o cenário da família hoje, das casas? De acordo com o censo de 2022, divulgado pelo IBGE,
Pela primeira vez na história do Brasil, a união estável ultrapassou a quantidade de casamentos. União estável, quando duas pessoas decidem viver juntas, sem, porém, se casarem. A união estável ultrapassou a quantidade de casamentos. São 39% de uniões estáveis contra 38% de casamentos. Além disso, tem outros dados que chamam a nossa atenção. As uniões homoafetivas no Brasil, entre pessoas do mesmo sexo, cresceram mais de 700% de 2010 a 2022. Saltaram de 58 mil uniões para 480 mil no Brasil, num espaço de 12 anos. A maioria é formada por mulheres desses casais. Casais que vivem juntos e têm filhos representam hoje menos de 50% das famílias, mostrando que as pessoas hoje não desejam ter filhos. E o interessante é que Minas Gerais é o estado onde hoje há mais casamentos no civil e no religioso. Então, Minas Gerais é o único estado onde os casamentos ainda acontecem em maior grau. Essa deterioração das famílias, meus irmãos, não se restringe aos lares apenas, não se restringe às casas, mas parece se refletir também na igreja. Por quê? Cada vez menos homens se interessam pelo ministério e pela igreja em geral. A gente brinca que se o filho chegar e falar para o pai, eu decidi o que eu quero ser pastor, os pais entram em pânico. Meu filho, você vai viver de quê? Os filhos dos cristãos não parecem querer seguir o caminho dos seus pais. Os filhos dos crentes, eles hoje abandonam a fé assim que chegam à idade adulta ou entram na universidade. Por isso, hoje nós vamos olhar para esse texto do Pentateuco, de Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e nós vamos nutrir as nossas almas desse texto e entender o que o Senhor estabelece para nós nas nossas casas, na nossa vida privada, enquanto família. Antes de estudarmos os versículos, a gente precisa entender o quê? O livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei. Segunda lei. Se trata de uma repetição da lei dada por Deus a Moisés lá no Sinai. Se você lê Êxodo, você vai ver que o Senhor entregou os 10 mandamentos e um conjunto de leis e normas para Moisés, lá no Monte Sinai. Acontece que aquela geração, aquelas pessoas que receberam a lei pela primeira vez, elas morreram no deserto. Elas pereceram no deserto. Aquele povo não entrou em Canaã. Eles não entraram na terra prometida. Agora era uma nova geração que estava ali diante de Moisés. Não eram as mesmas pessoas. E era aquela nova geração que ia entrar em uma terra infestada de quê? Infestada de paganismo. Uma pluralidade de deuses. Muitas religiões diferentes, ideias, ideologias, filosofias conflitantes e concorrentes com a palavra do Senhor. Essa nova geração, sem o conhecimento da lei de Deus, sem o entendimento dos estatutos do Senhor, o que aconteceria? Eles iam se misturar com os povos da terra. Eles iam se casar com os povos da terra e eles perderiam completamente a sua identidade. Além disso, esses jovens, essa nova geração, pecaria contra Deus e aí ia atrair a ira do Senhor sobre eles. Por quê? Por ignorância, desconhecimento, falta de conhecimento da lei de Deus. Então é uma nova geração que precisa de ser preparada para encarar o mundo.
É uma nova geração que tem que ser treinada para encarar um mundo que é hostil, inimigo da fé. São muitas propostas no mundo. São muitas propostas na terra de Canaã. E no início do capítulo 6, nós lemos um trecho, irmãos, muito importante da lei, chamado Shema. Shema. Essa parte da lei, o Shema, de tão fundamental, era e é repetido pelos judeus diariamente, pelo menos 2 vezes por dia. A lei era repetida por eles. E o interessante aqui é que o texto estabelece para nós um padrão. Que padrão? A nação Israel só será forte, o povo de Israel só será forte se houver fidelidade a Deus dentro de casa, dentro dos lares. A nação só prosperará se os lares estiverem firmes, firmados, fundamentados na lei de Deus. E o nosso estudo vai revelar o seguinte. Primeiro, esses versículos revelam e mostram que nós precisamos ter um foco específico. Em segundo lugar, o texto revela que nós devemos ter um estado mental específico. Em último lugar, o texto revela um padrão de comunicação dentro do lar. Primeiro, um foco. Segundo, um estado mental. Terceiro, um padrão de comunicação. Vamos ver então o foco que esse texto nos manda ter no versículo 4. O versículo 4 diz assim: Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O texto se inicia com o verbo escute. Talvez na sua tradução esteja ouve. Ouve. O verbo escutar ou ouvir no hebraico é shema. Qual é o objetivo desse início? O objetivo desse início é capturar a nossa atenção. É chamar a nossa atenção. Exigir de nós um foco. Colocar para nós um objetivo. Capturar o nosso foco. O texto, como que é que quando nós queremos chamar a atenção de uma criança, nós fazemos? Você quer disciplinar, você quer falar e ela está distraída, não ouve. O que a gente faz? Ouve aqui. Escuta, meu filho, chama pelo nome. Escuta. Olha nos meus olhos. Presta atenção no que eu vou dizer. É isso que o Senhor está fazendo com o seu povo. Ouve. Preste atenção, Israel. Cada família israelita, ao entrar em Canaã, não poderia se desviar do seu foco, do seu objetivo, daquilo que o Senhor estabeleceu. Qual é o foco? Qual é a verdade que o Senhor chama a atenção do povo aqui? Leia o texto e me responda. Qual é o foco? Leia aí, irmão. Escute, Israel. Qual é o foco? O Senhor, nosso Deus, é o único. A verdade central, fundamental aqui é a seguinte: ao entrar em Canaã, a lealdade dos israelitas ia começar a ser disputada por vários deuses. São muitos deuses. São os deuses para abençoar as colheitas, deuses para dar boa sorte no casamento, deuses para aumentar a fertilidade. São vários os deuses. Muitas religiões. Mas o foco que Israel precisava ter, eles jamais deveriam se esquecer que Deus, o Deus, Yahvé, aquele que tirou eles do Egito, é o único. Ele é singular, sem igual.
único. Ele é o único Deus verdadeiro. E não é porque os outros deuses não são tão bons, ou tão fortes, ou como se Yahvé tivesse entrado em batalha, vencido e conquistado um lugar no trono. Não. Esse Deus, Yahvé, é o único Deus verdadeiro. Os outros são falsos. Os outros não existem. O Senhor é o único Deus. E essa verdade é fundamental. E essa é a primeira verdade que nós abandonamos nos nossos lares. É esse o foco que nós perdemos. É esse o foco que nós deixamos. Porque nós, muitas vezes, inconscientemente, abandonamos o Senhor e procuramos outros concorrentes para Deus. É um pouquinho de psicologia aqui. Um pouquinho de as opiniões de um economista de cá. As opiniões de um guru desses tempos ali. As opiniões dos sexólogos e terapeutas de casais para os nossos relacionamentos. As pedagogias para nos ajudar a criar os nossos filhos. Um pouquinho de ideologia. Um ou outro romance de Hollywood para dar aquela apimentada, aquela temperada. E assim nós vamos formando a nossa mentalidade. Depois pegamos um pastor famoso e engraçado da internet para dar uma capa de cristianismo e abandonamos o Senhor e tentamos conduzir as nossas famílias com um misto fatal e venenoso de idolatrias. Muitas ideias e o Senhor deixado de lado. Em Canaã, nós pegamos os adivinhos de Canaã, os profetas e sacerdotes de Canaã. Seguimos os seus conselhos, as linguagens do amor, as formas desse mundo e deixamos a lei de Deus. E por isso ficamos confusos, perdidos, embaraçados, angustiados. Meus irmãos, é preciso então manter o foco e ter clareza que Deus é o único. Ele é singular. A sua palavra é suficiente. A sua palavra é a verdade. Mas quando você falta do culto público para, sei lá, levar o filho para uma competição esportiva, alguma coisa nesse sentido, ou para um evento de família, festas, comemorações, você está colocando muitos rivais contra Deus. E você está abandonando a singularidade do Senhor. Não adianta achar que depois as crianças seguirão o caminho. Elas não seguirão. Elas não permanecerão. A EBD de tão fundamental, uma prática secular na história da igreja, que desprezamos. Como seremos fortes? Como seremos instruídos? Como a nossa mente terá clareza diante das perplexidades desse mundo? Se você não está focado, se você não tem o foco, se você não gasta tempo no discipulado das crianças, você está perdendo o foco. Se você recorre às ciências humanas, você está perdendo o foco. Está na direção errada. Não vai resistir, mesmo que esteja numa terra que emana leite e mel. Seus filhos não vão permanecer na fé se você, pai e mãe, perder o foco. É interessante porque na hora do louvor, estava tocando louvor e a Raira fez assim com a mão para cantar e eu fiz assim com a mão para cantar. E o Paulo Henrique, que tem 1 ano e 1 mês, fez assim. Ele não sabe o que faz, mas ele repete o padrão. Mas se nós tiramos, colocamos numa escolinha, ou então separamos do culto, deixamos em casa, meus irmãos, como eles vão aprender? Que padrão eles irão repetir?
Então, primeiro, um foco. Qual é o foco? Deus é o único, singular. Abandone as outras propostas. Esqueça os outros deuses. O versículo 5 vai trazer, prosseguindo, que nós precisamos ter um estado mental, um estado psicológico adequado. O que diz o versículo 5? Portanto, ame o Senhor. Portanto, ame o Senhor. De que forma? De todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O que esse versículo traz para nós? Nós vimos primeiro que é preciso ter um foco na verdade de que Deus é o único. Agora temos que ter um estado mental coerente com essa verdade, coerente com esse foco. Veja que o versículo começa com um portanto. Na sua Bíblia tem isso? Portanto, ou pois. Por quê? Nada disso. Vai ter na Ara, por exemplo, vai dizer assim: amarás, vírgula, pois. Esse pois, ou esse portanto, ele é uma conclusão, ou um encadeamento lógico, é uma questão lógica. É um porquê, certo? Está unido com o versículo anterior. E ele diz o seguinte, lendo os dois em conjunto, ele diz assim: ora, então, se o Senhor é o único, então ele deve receber o mais alto grau de amor e de dedicação de vocês. Ué, se ele é o único, então quem deve receber um tipo de amor singular? Se ele é o único, quem deve receber? Ele. Ele é o único. Tem outro? Não tem outro. Então, se nós dermos o nosso amor para os falsos deuses, nós acreditamos que ele é o único? Então, a crença de que ele é o único vai gerar um amor por ele. Um amor singular. Se um homem diz para sua esposa que ela é a única, você é a única. Você é sem rival. Você é sem igual. Mas ele sempre está envolvido com outras mulheres. É verdade? É coerente? Não é coerente. Não faz sentido. Porque há um descompasso entre a palavra dos seus lábios e os atos, as atitudes das suas mãos. Não é verdade? Então, se nós acreditamos, cremos e afirmamos que o Senhor é o único, o nosso coração tem que acompanhar a afirmação dos nossos lábios. E devemos dar a Deus um tipo de amor que é único. Veja, a palavra do Senhor, a Bíblia, não está satisfeita que você tenha tudo no seu intelecto. Que você tenha tudo ali bem estruturado do ponto de vista filosófico. A nossa vida tem que estar envolvida com as nossas verdades. É a nossa vida que mostra a coerência que há em nós. E o que é esse amor único? Que tipo de amor é esse? O texto diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Coração, alma e força. Isso descreve o amor que nós devemos entregar ao Senhor. O amor que devemos dar a Deus na nossa vida. O que é isso? Já pararam para pensar? Que amor é esse? Como que nós entendemos esse amor na prática? Estudando as palavras, a gente consegue entender. Primeiro, a palavra coração. A palavra coração é do hebraico lebab. No hebraico, coração. O que é coração para nós hoje? É um órgão localizado no centro do peito, levemente inclinado para a esquerda, que bombeia, é um músculo que bombeia sangue.
Ele tem átrios e ventrículos. É isso para nós um coração hoje, não é? Ou então o coração é aquela parte da gente que é só sentimento, que a gente não tem controle. Né? Isso é coração para nós. Na Bíblia, isso não tem nada a ver com coração. Porque para o hebreu, para o israelita, coração é a sede do ser. Tudo que nós pensamos, desejamos, tudo que nós cremos, a nossa própria identidade, ela está firmada no nosso coração. Então, coração poderia ser traduzido hoje para nós como mente ou vontade. Coração tem a ver com mente e com vontade. Disposição de fazer algo. Disposição de tomar uma determinada atitude. Então, aqui o amor, ele é antes de tudo um ato de vontade. É uma decisão, é um ato da nossa mente. E tem que ser assim. Porque a Bíblia está trazendo para nós um mandamento. Amarás. Se é um mandamento, você tem que obedecer, fazer algo. Então, se é um sentimento, como que você obedece com um sentimento? Já parou para pensar? Amarás. Como que ama? Mas amor é, acima de tudo, um ato de vontade, uma disposição de mente, uma inclinação nossa. Amor não é, conforme os filmes, né, de Natal, de romances, agora é a época dos filmes de Natal, aquela força arrebatadora que o Cupido acerta na mocinha e ela se apaixona pelo traste e é perdidamente. Isso não é amor, porque amor é, acima de tudo, um ato de vontade. Significa que é necessário tomar a decisão de amar a Deus. A nossa mente está envolvida em amar. A nossa mente está envolvida e direcionada, dirigida para o bem que nós amamos. Então, como nós amamos a Deus? Através de uma disposição de mente, de honrá-lo, de obedecê-lo. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Vejam que coisa interessante. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Porque Ele é o Senhor e nós, as suas criaturas, os seus servos. Isso é amar a Deus. Um ato de vontade. A nossa mente. Segunda palavra que temos aqui. A palavra alma. A palavra alma. Então, o coração é o quê? A nossa mente, os nossos pensamentos, o centro do nosso ser. A nossa alma. O que é a alma do homem? A palavra alma, ela está relacionada e envolvida com as nossas emoções. Trazendo para nós a ideia de que as nossas emoções, elas devem estar envolvidas nesse ato de amar a Deus. Nesse ato de devoção, nesse ato de dedicação ao Senhor. Ou seja, enquanto você obedece ao Senhor, você também deve aplicar nisso a sua alegria, o seu deleite. Porque é estranho quando a gente fala para o filho, filho, vai lavar a louça. E a reação dele é, blam, bate a porta, tá bom. Ele foi, não foi? Mas a alma dele foi para onde? Pais, não riam, por favor, vocês denunciam os filhos. Para onde os sentimentos foram? Ficaram lá no videogame. Ficaram lá na televisão. No futebol. Mas a obediência ao Senhor, ela envolve as nossas emoções. Os nossos sentimentos. Que tristeza é quando nós obedecemos ao Senhor emburrados.
Que tristeza é quando nós obedecemos ao Senhor apenas por obrigação e por medo do inferno, por medo das consequências, por medo da punição. Essa obediência é melhor do que obediência nenhuma, mas o Senhor quer tudo. Ele quer o nosso coração, a nossa mente, Ele quer a nossa alma. Os seus sentimentos estão envolvidos em obedecer a Deus? Qual é o seu regozijo? A gente percebe no louvor, sabe? A gente percebe nos cânticos. O quanto a sua alma está envolvida nisso. Amar o Senhor. Terceiro, o texto diz que é necessário amar a Deus com toda a nossa força. Com toda a nossa força. O que é força? Coração é a nossa mente, o nosso ser, o nosso intelecto. Um ato de vontade, uma decisão. A nossa alma são as nossas emoções. E a nossa força? O que é a força? Serviço. Força é trabalho. Força é fazer algo. Tomar uma atitude. Realizar algo. Envolve fazer algo em amor do Senhor. É a mesma coisa de uma pessoa que vive dizendo para outra: ai, como eu te amo. Nossa, eu te amo como eu te amo. Há tantas coisas para dizer, mas com palavras não sei dizer. Eu tenho muito para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Mas esse amor não... Toda oportunidade que a pessoa tem, ela falha em demonstrar esse amor. Porque o amor, ele não é traduzido em atitudes ou serviços. E aí a gente começa a suspeitar que esse amor, ele não é tão forte assim. E da mesma maneira, se o nosso amor por Deus é um amor apenas de palavras, de cânticos ou de intelecto, é um amor verdadeiro? Porque está faltando a força, o trabalho, o serviço a Deus. Meus irmãos, devemos trabalhar para Deus. De que forma? Deixando tudo, entrando no seminário e me tornando pastor? Não. Trabalhar para Deus pregando a sua palavra, amando a nossa família, obedecendo aos seus mandamentos, servindo de todo o coração, se envolvendo com a igreja, se envolvendo com os projetos do reino de Deus, indo para as ruas evangelizar, fazendo algo. Senão o nosso amor é apenas filosófico e aparente. Uma ideia apenas. Tudo isso forma o ambiente que Deus quer encontrar nos nossos lares. Um foco, ou seja, Ele é o único dentro desse lar. E um estado psicológico adequado, ou seja, estamos amando. Estamos servindo. De que forma? Com a nossa mente, porque nos dispomos a amar e obedecer. Com a nossa alma, porque nossos sentimentos estão agarrados em Deus. Os nossos afetos estão nele. E com a nossa força, trabalhando, envolvidos com o Senhor. O lar que Deus espera, o lar que Deus deseja, é um ambiente em que Ele é reverenciado e servido como o mais excelente dos seres. O mais alto, o supremo, singular, sem igual. Abre a sua Bíblia em 1 João, segura Deuteronômio e vai em 1 João capítulo 4. Primeira João 4, versículo 20.
diz o seguinte, vamos ler o 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Ou seja, irmãos, é tão interessante porque isso vincula o amor. Os nossos familiares, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, as pessoas ao nosso redor só serão amadas verdadeiramente se primeiro nós estivermos com o nosso foco no lugar certo, que Deus é o único, e se nós estivermos amando a Deus. Quando você amar a Deus, então você vai amar as pessoas dentro da sua casa. Porque se não for assim, se essas pessoas vierem primeiro, elas se tornaram ídolos. E elas vão exigir de você todo o amor, todo o sacrifício, e no fim vão te entregar angústia, porque elas estão ocupando o lugar de Deus. Mas quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós aprendemos a maneira correta de amar todas as outras pessoas ao nosso redor. Todas as coisas que estão ao nosso redor. Porque o amor a Deus, ele ordena todos os nossos outros amores. O amor a Deus coloca em ordem os nossos afetos, os nossos amores. De maneira que, se eles estão desordenados e bagunçados, você pode investigar. O seu amor a Deus está distorcido. Nós precisamos colocar, irmãos, o nosso foco no lugar certo e ter um estado mental adequado, um estado psicológico adequado. Se Ele é único, nós o amamos de forma única. Singular, sem igual, sem rivais. Deus não tem rivais. Deus não pode ter rivais. O amor pela nossa família começa com o amor por Deus. Não adianta tentar trocar a ordem. Não adianta tentar amar a sua família antes de amar o Senhor. Porque se amamos a Deus, amamos a nossa família também. Então nós vimos aqui o quê? Um foco e um estado mental adequado. Agora nós vamos ver o que o texto traz, que é tão interessante, que é um padrão de comunicação dentro de casa. Agora vem uma parte ainda mais prática para nós. Vamos ler o versículo 6. Na verdade, eu não vou ler o texto todo, eu vou ler apenas algumas palavras, que são palavras-chave, que vão chamar a sua atenção. O versículo 6 diz assim: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Ok, o que é o coração? Coração é a nossa mente. Então a palavra que hoje ordeno deve estar dentro de onde? Da mente. Deve estar aqui, tomando conta de tudo. Deve estar infiltrada, deve ter penetrado na nossa mente. A nossa identidade deve ser baseada na palavra de Deus. Essas palavras estarão no seu coração, em todo o seu ser. Ok. O que mais o texto diz? Você as inculcará. A primeira palavra, inculcará. Tem uma ordem aqui. Veja que é um verbo no imperativo. Faça, inculcará. O que é inculcar? O que é inculcar, reverendo? A ordenação desse irmão aqui está chegando. Aí ele fica assim, todo final de EBD, gente, dúvidas? Aí o pessoal já até fala em coro, manda mensagem pro pastor. Vai ser pastor daqui a pouco. Pode despejar nele. O que é inculcar? Sabe aquela música daquele comercial dos anos 90, que volta e meia você está cantando? Você tem um caso desse? A Leusa inculcou uma música na minha cabeça, volta e meia eu canto ela. The more we sing together. Por quê? Inculcou. Mas como que essa música, ou essa
essa frase, esse conhecimento foi inculcado pela repetição. Repetição, 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 repetição. Ou seja, de tanto repetir, aquilo entrou. Por isso que, quando se quer convencer as pessoas de algo, você repete, repete. Então o texto nos manda aqui, ele estabelece para nós um padrão de comunicação em casa, em que a palavra do Senhor deve ser constantemente repetida. Constantemente falada, para que ela seja fixada em nós. Olha que padrão interessante. Inculcarás, é uma ordem. Repetição da palavra de Deus. E foi isso que os judeus fizeram. Só que eles erraram um pouco, porque eles pegaram, fizeram uma caixinha bem pequena, colocaram lá dentro o texto bíblico e prenderam na testa. Ou então amarraram nos dedos. Eles erraram um pouco na forma de interpretar isso. E eles repetem 2 vezes por dia, como um credo, como uma confissão de fé. Ou seja, a palavra de Deus precisa de ser repetida, 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 até que ela penetre no coração. Pais, usem catecismos. Que ferramenta fenomenal! Qual é o fim principal do homem? Aí todo mundo responde: glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Repetição. De tanto repetir, fixa. Canta o catecismo. Canta. Já tem gente que fez a música para poupar o trabalho nosso. Procura, pesquisa, gasta tempo com isso e repita isso dentro do seu lar. Tem um músico, ele é presbiteriano e ele está cancionando a Confissão de Fé de Westminster. Chama-se Confissão no Canto. Procura. O texto que lemos hoje, ele transformou em uma canção. No princípio aprove Deus Pai, o Espírito e o Filho criar. Tudo que no mundo existe, tudo que nele há, sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de 6 dias. E tudo muito bom. Vocês acham que eu decorei porque eu li muito? Eu ouço a música, gente, para inculcar. Inculcarás. Repete. Catecismo, confissão de fé, culto doméstico. É para inculcar nas crianças, nos filhos e em nós a palavra de Deus. A segunda ordem que temos no texto é a seguinte, no 7. Você as inculcará e delas falará. Outro verbo no imperativo. É uma ordem. Inculcarás e depois falarás. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Inculcar é repetir. Falar é conversar. Debater. Falar sobre. Quando o texto diz para nós que nós devemos falar, ele até exemplifica. Ao levantar, ao deitar, em volta da mesa, ao sair, ao entrar. Vocês devem conversar sobre a palavra de Deus. É preciso ouvir e falar sobre as Escrituras. De modo específico aos pais. Pais, é necessário ouvir os seus filhos quando eles falam sobre a palavra de Deus. E é necessário dar para eles a liberdade de falar o que eles estão pensando. E de abrir o seu coração. E de fazer as dúvidas, de perguntar as coisas mais escabrosas ou mais tolas. Porque o nosso dever é falar, conversar, debater. É o seu dever, pai, principalmente pai, homem. É o seu dever. Debater com os seus filhos. Não no sentido de brigar com eles, se estapear, igual o pessoal faz na internet. É seu dever convencer os seus filhos de que a palavra de Deus é a verdade. Viu como que isso torna necessário que você esteja amando a Deus? Torna necessário que você creia nisso. Torna necessário que você esteja estudando, se aprofundando.
Aos que são solteiros, é o tempo então de se preparar. Porque depois fica meio apertado, viu? A hora que vem o teste positivo, sabe que vai vir a criança, fica um pouco complicado. Correr atrás. Se preparem. E os mais velhos, ajudem os mais novos da igreja. As mulheres e homens mais velhos ajudam os mais novos que estão com suas crianças pequenas, ensinando, instruindo, servindo de exemplo. Olha que padrão de comunicação perfeito. Inculcar, falar, conversar sobre isso. Tempo de mesa, é necessário ter tempo de mesa. No almoço, no café, no jantar. Desliga esses celulares, essas telas. Vamos cessar um pouco com isso. Para que nós possamos ouvir e ser ouvidos. Para que nós possamos conversar, responder às dúvidas. Não podemos cometer o erro de repelir os nossos filhos quando eles perguntam. Precisamos dar respostas suficientes e convincentes para eles. Falar, conversar, tirar as dúvidas, ensinar aquilo que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. Notem que isso envolve esforço e dedicação. Aliás, sobre as redes sociais, a palavra do Senhor diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E há muitos dentre nós que estão viciados em redes sociais. E qualquer vício é pecado, não é? A gente olha uma pessoa com vício em alguma outra coisa, cigarro, bebida, a gente não fica, nossa, meu Deus, a pessoa tem um vício. Mas e vício em rede social? E muitos de nós estamos viciados, irmãos. Pregando sobre esse texto, eu perguntei para a igreja, falei, irmãos, aqui tem alguém que é um ministro de Estado ou presidente de alguma república que a gente não sabe, às vezes, presidente de algum país que precisa de saber das notícias em tempo real, assim, na mesma hora que acontece, porque tem que tomar providência? Bolsonaro foi preso. Gente, o que isso mudou na nossa casa? Mas está todo mundo correndo de um lado para meu Deus, o Bolsonaro foi preso. Gente, foi preso. Vamos orar por essa situação, vamos orar pelo nosso país, vamos buscar o Senhor. Mas, irmãos, nós não precisamos saber das notícias em tempo real. A gente não precisa saber de tudo que acontece no mundo. Por que a gente não tem assunto quando a gente se encontra para conversar? Já percebeu? Chega na igreja e não tem o que conversar. É claro que não tem o que falar. A gente já sabe tudo o que aconteceu na vida do irmão na semana inteira, porque um postou e o outro viu. E aí, qual é a novidade que a gente vai contar quando a gente sentar? Vai ter que falar do Palmeiras, do Corinthians. Mas, meus irmãos, se o nosso foco está no lugar correto, se o nosso coração está direcionado para o Senhor, então nós estamos com a palavra de Deus sendo inculcada e nós estamos falando sobre ela. Que tristeza é quando em muitos lugares por aí termina o culto, os irmãos vão para a porta e vão falar de tantas coisas e a palavra de Deus sequer é mencionada. Não que seja pecado ou errado falar sobre outras coisas. Não é pecado. Mas quando a palavra de Deus não é mencionada nem de passagem, se indica que nós estamos muito errados. Terceiro, versículo 8 e 9. Também deve amarrá-las. E aí lá no versículo 9, o verbo você escreverá. Amarrar e escrever. Lembra que eu falei o que os judeus fizeram? Amarraram uma caixinha na testa e escreveram a palavra de Deus nos dedos e nas portas. O texto traz a ideia de amarrar a palavra nos dedos, de ter ela entre os olhos, escrita nos umbrais das portas. O que você precisa entender para aplicar isso corretamente? Para ter a visão certa sobre isso. Eles estavam entrando, essa geração ia entrar onde? Para que terra que eles iam? Canaã. Lá tinha muitas religiões. E no Oriente Antigo, no Oriente Médio, era comum nessa época o uso de amuletos, objetos que eram considerados mágicos.
Então as pessoas usavam objetos mágicos para atrair os deuses, para expulsar os espíritos maus. Amuletos, objetos, nos dedos, na testa, na roupa, as tatuagens, nas casas, as estátuas. As pessoas usavam essas coisas. Todo tipo de superstição em busca de sucesso e de felicidade. Já chegou na casa de alguém? Olha, se isso tem na sua casa, por favor, não ria também. Já chegou na casa de alguém e topou assim, bem no balcão, ou logo na entrada, um prato cheio de sal grosso com alho? Aí você fala, oxe, o almoço hoje vai ser preparado aqui fora. Ou então aqueles negocinhos que balança assim com o vento, vai plim, plim, plim. E você chega e fica olhando aquilo assim, e a pessoa fala, não, eu coloquei isso aí para espantar os espíritos. O sal grosso, é para afastar o mal olhado. Ou então você cumprimenta o fulano na rua, pessoa super culta e instruída, de repente quando você nota na orelha dela, atrás da orelha, o galinho de arruda, você fala, estava sentindo um cheiro estranho mesmo. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas acreditam, de forma supersticiosa, em palavras mágicas, em objetos mágicos, que têm poder. E lá em Canaã, não era diferente. O senhor Ademar deve estar lembrando dos caminhão, né? Cheio dos adesivos, livrai-nos do mal. E o caboclo está 140 por hora. Mas as palavras mágicas estão lá. Irmãos, o que o Senhor faz hoje, nesse texto, é estabelecer para nós que para o seu povo não há amuletos. Para o seu povo não existem palavras mágicas. Nós não contamos com a sorte. Não são pedras que vão trazer influências. É a palavra de Deus, corretamente compreendida e guardada no coração. Guardei no meu coração a sua lei, para não pecar contra ti. Achadas as tuas palavras, logo comi. Porque a tua palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Então o que o texto está trazendo para nós é o seguinte: a palavra de Deus, ela deveria ser constantemente lembrada, como se ela estivesse escrita nas nossas mãos, porque tudo que a gente faz, a gente manuseia. Então a gente olha para as nossas mãos com frequência. Então a palavra de Deus deve ser sempre lembrada, deve estar diante dos nossos olhos, com frequência. Não é ler, acordar pela manhã, a primeira coisa que a gente faz é olhar a caixa de e-mail e ver as redes sociais. Não, nós deveríamos nos nutrir e nos alimentar da palavra de Deus, ela sempre diante dos nossos olhos e nós nos submetendo à sua verdade, à vontade de Deus. E a segunda coisa que esses versículos trazem para nós, de escrever, atar, colocar no umbral da porta, é que a palavra de Deus deve ser o padrão de conduta de cada família dentro da igreja, de cada família em Israel. Esteja ela nos seus dedos, ou seja, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, de acordo com a palavra de Deus, conforme o Senhor estabelece. Próxima, a palavra não está longe, ela está junto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra de Deus, irmãos, reinando, soberana dentro dos nossos lares, sem rival, sem competição. Estratégias que nós podemos adotar: pega um quadro branco, daqueles pequenos, coloca em lugares visíveis, escreve versículos bíblicos, pendura nos lugares, para que você esteja sempre tendo contato, mas veja que você não comece a tratar esses versículos como se fossem amuletos. Porque senão você distorce o sentido da palavra. Certo? Tem muitas pessoas que usam aquelas caixinhas de promessa. O que elas fazem? Vão lá de manhã, vamos ver o que o Senhor tem para me falar hoje. Tira um versículo.
Aí tá lá, o versículo. Ela lê, e hoje meu dia vai dar tudo certo. Não, gente. Isso é um amuleto. Isso é usar a palavra de Deus de forma mágica. Não devemos usar a palavra de forma supersticiosa, como se tivesse algum poder em si mesmo, como se fosse algum conjunto de palavras mágicas. Não adianta, na tentação, repetirmos versículos apenas da boca para fora. Não adianta, meus irmãos, apenas ler os trechos da palavra de Deus, provérbios, salmos, os livros de sabedoria, as cartas, e ler apenas achando que vai brotar um poder ali que vai transformar nossa realidade. Não! A palavra de Deus, ela deve ser, primeiro, lida com atenção. Em segundo lugar, ela deve ser objeto da nossa meditação, ou seja, o nosso pensamento. Ruminar, como uma vaca rumina o pasto. E em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela deve ser objeto das nossas orações. Orações. Irmãos, o que aprendemos então? Primeiro, um padrão. Aliás, o que nós vimos do versículo 4? Ele estabelece um foco. Perder o foco, né? Estabelece um foco. Qual é o foco? O Senhor é único. A palavra de Deus é suficiente. Segundo, um estado mental adequado. Que estado é esse? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Ótimo, estamos fazendo exatamente o que o texto manda. Por último, ele diz 3 verbos centrais. Inculcarás, falarás, escreverás. Trazendo um padrão de comunicação. Qual deve ser o assunto dentro dos nossos lares? A palavra de Deus. Irmãos, só assim nós vamos construir uma família forte. Só assim nós vamos construir uma igreja forte. Se você calcar o seu lar nas inovações da psicologia, sinto muito em informar. É assim que nós fortalecemos a nossa casa. E é assim que nós construímos uma igreja forte. Começa em casa. É por isso que um dos requisitos para ser pastor na igreja é que seus filhos estejam no caminho, que a sua casa seja bem estruturada e ordenada. Uma nação forte e rendida aos pés do Senhor começa nas casas. Tanto faz quem vai ganhar as eleições ano que vem. Eu estou falando sério, não é recurso de linguagem. Tanto faz. Porque o que está chegando lá é o resultado do que nós produzimos no chão de fábrica, as nossas casas. Onde a palavra de Deus reina, onde a Bíblia impera, Deus é entronizado. Quem ocupa o trono do seu lar? Quem ocupa o trono do seu coração? Onde estão os seus afetos? Que valor a palavra de Deus recebe no seu dia a dia?